paz do Senhor, irmãos, amém? Glória a Deus. Quão maravilhoso é ouvirmos a voz do Senhor. Quão maravilhoso é sermos participantes desta salvação que há em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque servimos ao Deus vivo. Somos perseguidos, cristãos são perseguidos, porque Cristo está vivo. Se Cristo estivesse morto, não seríamos perseguidos. Mas Cristo está vivo e reina para todo sempre. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Gostaria de compartilhar uma palavra com os meus irmãos. Convido vocês a abrir a palavra do Senhor lá em Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 17. Amém? Nós vamos discorrer a palavra do Senhor. Amém? Diz assim: tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, quão maravilhoso, Senhor, é poder compartilharmos da Tua palavra. Que nesta noite o Senhor fale ao nosso coração, o Senhor nos faça pensar, que o Senhor nos transforme. Deus, que nós venhamos a dar valor em todo o tempo por tão grande salvação. Que nós possamos verdadeiramente, Senhor, sermos cristãos, fortes, firmes na palavra, na doutrina, Senhor, na perseverança, na fé, meu Pai. Nos ajuda, Senhor, nos perdoa, Pai. Nos perdoa porque somos um país que não somos perseguidos, mas muitas vezes, Senhor, nós mesmos perseguimos a palavra, porque muitas vezes nós mesmos não pregamos, Senhor, porque muitas vezes, Pai, nós não estamos na Tua presença. Que o Senhor nos perdoe, que nesta noite o Senhor fale ao meu coração, ao coração da Tua igreja, qual é o propósito do Senhor nesta noite. Te louvamos, bendizemos, exaltamos o Teu santo nome, Senhor, por tão grande salvação, pela regeneração do Senhor na nossa vida, por uma nova vida em Cristo Jesus. Pai, em Teu nome nós oramos e Te agradecemos por este momento, em nome de Jesus. Amém, queridos? Hoje nós vamos discorrer a palavra da carta de Paulo aos Colossenses. E é interessante que Paulo escreveu esta carta para os Colossenses, mas também para os da Laodiceia. E em Apocalipse nós vemos quem foi a igreja de Laodiceia. A igreja que se esfriou, que não estava lá nem morna e nem quente. Aquela igreja que o Senhor advertiu. E Paulo tinha uma preocupação muito grande com os colossenses, porque Paulo havia fundado a igreja, havia deixado pessoas lá, só que estava entrando dentro da igreja doutrinas vãs, doutrinas que não era a doutrina que os apóstolos tinham colocado na igreja. Como, queridos, nesse tempo há também, quantas igrejas não têm pregado o evangelho, têm pregado o evangelho da prosperidade, o evangelho que tudo pode, o evangelho da facilitação. Mas Paulo tinha esta preocupação com a igreja de Colossenses, e Paulo vai lá e escreve a carta para eles. E logo no início, volta um pouquinho a tua palavra, a tua Bíblia, em Colossenses, no capítulo 1, a partir do verso 3, Paulo diz assim: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos. Verso 5, por causa da esperança que está reservada a vocês no céu, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho, queridos, a Bíblia,
que chegou até vocês, por todo mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Este versículo que nós lemos é para nós, é para a igreja de Cristo. Não foi só lá para o Colossenses, hoje é para a igreja presbiteriana do Mogi Moderno, que o Senhor está falando ao nosso coração, né? Todos nós, queridos, temos um chamado por Cristo, um chamado de missões. Missões é uma missão da igreja. Eu não consigo enxergar uma igreja que não seja uma igreja missionária. Porque uma igreja que não é missionária, ela só pensa aqui. Mas uma igreja que não é missionária, ela só pensa aqui, nas quatro paredes. Mas uma igreja missionária, ela pensa lá no país perseguido. Uma igreja missionária pensa lá em Canhotinho. Uma igreja missionária pensa lá no Nepal. É assim que nós precisamos entender, ter esse entendimento. Que nós somos uma igreja missionária. E que a missão da igreja é fazer missões. Só, queridos, que o Maicon falou algo interessante. Nós somos uma igreja pequena, porém, para a glória de Deus, somos uma igreja missionária, porque nós temos a visão que nós temos que fazer missões, que quando há um apelo, há o levantamento de toda a igreja, embora somos pequenos, e isso nós glorificamos ao Senhor Jesus. Mas, queridos, nós também precisamos entender que a missão também está em mim, que também está em você, de pregar o evangelho. E eu fui procurar pesquisar o que os missionários faziam nessas igrejas, lugares que às vezes nem igreja era, nos lugares perseguidos, com perseguição ferrenha. Eles não podiam chegar lá com a Bíblia aberta. Então, eles se descorriam pela Bíblia. E através da vida deles, eles iam alcançando e vão alcançando pessoas. Com o viver dele. Com o dia a dia dele. Pastor Antenor foi aprender mandarim, foi aprender outra língua lá, para poder falar com as pessoas naquelas aldeias aonde ninguém quer ir. E lá ele foi mostrar o que é o Evangelho de Cristo. Ele mostrou um filme de Jesus, da crucificação de Jesus, onde pessoas se converteram, se renderam ao Senhor Jesus. O filme estava lá na língua deles. Diz que foi muito difícil na época ele conseguir um DVD assim. E é assim, queridos, que o Senhor espera de nós. Hoje nós temos a Bíblia. Hoje nós somos um livro aberto do Senhor, pregando o que você vive e vivendo o que você prega. É tão simples, queridos. Nós que complicamos o negócio. Porque muitas vezes, eu não estou falando só de igreja, estou falando de mim. Muitas vezes nós negligenciamos isso também. A Bíblia diz em Mateus que nós somos sal da terra e luz do mundo. E eu escrevi aqui o que temos pregado, o que temos feito por missões. Não estou dizendo de oferta missionária, eu estou dizendo de missão, aonde você vai, aonde você está, aonde o Senhor te colocou. Você tem abençoado vidas? Você tem dado mais do que recebido? A gente precisa parar para pensar. O que a gente tem feito pela obra de Cristo? Eu entendo, queridos, que nós somos feitos para fora. Sair para fora, pregar o Evangelho. Não é só ficar aqui dentro. E eu sempre falo isso, ser crente dentro da igreja, dar glória a Deus, aleluia, é uma bênção, é uma delícia. Mas e lá fora? É lá fora que as pessoas esperam de nós.
um gesto de amor, como nós vamos ler aqui na carta, um gesto de amor, um gesto de atenção. O mundo, queridos, necessita de muito amor. O mundo necessita de Cristo sendo pregado. O mundo necessita de cristãos que não andam só com a Bíblia debaixo do braço, não, mas que arregaça a manga e vai lá pregar o Evangelho, falar do amor de Cristo. Se não com a própria Bíblia aberta, mas com a tua vida, com o que Cristo fez por você. Nós somos frutos de oração de alguém, nós somos frutos de intercessão de alguém na igreja. Nós somos frutos de intercessão do pai, da mãe, do irmão, do amigo. Por isso a gente tem que expandir o Evangelho. E Paulo pensava nisso. Olha, o Senhor vai me levar. Eu já combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas e vocês? O que vocês estão ouvindo? O que vocês estão pregando? O que vocês estão fazendo? Desperta! Nós cantamos o segundo louvor e cantamos 2 vezes. Que Jesus vai voltar, Ele vem buscar a noiva. Eu estou preparado para isso? Será que eu quero só eu e a minha família? Não, a gente quer um maior número de pessoas. Que o Senhor atraia pelo poder do Espírito Santo. Você prega a palavra, você vive o Evangelho, queridos. A obra é o Espírito Santo que faz. Como fez na minha vida, fez na vida de vocês e vai fazer na vida de muitos outros. Mas a gente tem que abrir a boca. A gente tem que anunciar esse Evangelho que cura, que regenera, que transforma, que salva, que muda, que leva você para onde? Para morar no céu. Hoje eu estou de azul do céu, porque eu quero o céu. Nós vamos ler aqui em Colossenses que a gente tem que pensar nas coisas do alto. O que você vai levar no céu, meu irmão? Mas nem o sapato nós vamos levar, porque vai ficar tudo aqui. Lá nós não vamos precisar de nada, porque Jesus consumou tudo. Jesus já preparou o lugar, Jesus já preparou tudo. O que eu me apego a um carro, eu me apego a uma casa, eu tenho que trabalhar, bater. Para quê? Tudo isso aqui vai passar, você vai com a sua família para o céu. Lá já está lá sua morada, não sei se está o nosso nome lá na porta, na nossa mansão celestial. A gente tem que ter visão de céu, queridos. Mas para isso a gente precisa estar regenerado. A gente precisa estar transformado. O pecado que você fazia antes, você não pode fazer mais. Porque o padrão de Jesus é alto. O padrão de Jesus é top. A gente não pode entrar pela porta de qualquer jeito, porque a porta é estreita. A porta é estreita. Ela não foi reconstruída. Ela não foi alargada. Alargado está aqui para a glória de Deus. Mas a porta de Jesus continua estreita. E a gente tem que pensar um pouco nos nossos irmãos, nas pessoas que não conhecem o Senhor. A Bíblia é tão clara que nós precisamos pregar em tempo e fora de tempo este Evangelho. E na igreja perseguida, aí o Michael falou, né, da igreja, a Danúbia falou da igreja perseguida. A Bíblia mostra que quanto mais a igreja de Cristo era perseguido, mais a igreja expandia, mais a igreja crescia, mais cristãos se levantavam pelo Evangelho de Cristo. E não mudou, queridos, continua do mesmo jeito. Continua do mesmo jeito. E glória a Deus, porque o Senhor nos usa. Glória a Deus, porque o Senhor nos alcançou. Nós somos privilegiados. Porque o Senhor nos alcançou, o Senhor nos libertou. Mas quantas pessoas estão cativas no cativeiro do pecado? Quantas pessoas estão enfadadas ao inferno por vãs doutrinas, vãs religiões? Cristo não é religião, Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Glória a Deus. E o Senhor me fazia pensar nessas coisas.
A fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. E tão gostoso é quando você conversa com uma pessoa cheia de fé. Você está lá desanimado, entristecido. Aí vem a pessoa e te anima pelo poder do evangelho. Amém? Tá duro, queridos? É loucura para o mundo a palavra de Deus, mas é poder para os que creem nela, e eu creio. Como os missionários evangelistas têm pregado em pleno século 21, eles têm sofrido perseguições e perseguições ferrenhas, como a Danúbia falou, a gente não tem noção. Lê, queridos, começa a ler no Google lá sobre a perseguição, o negócio é feio, o negócio é terrível. E quando a gente lê aquilo, a gente tem que dar glória a Deus e falar, Senhor, obrigada pelo Brasil, mas precisamos orar para que continue. Só que o que me adianta tanta liberdade se eu não exerço o meu papel? De que adianta a facilitação que o evangelho tem? Aquelas pessoas que ficam lá na Praça da Marisa. Uma vez eu estava andando na hora do meu almoço e tinha um senhorzinho pregando a palavra, mas estava um calor. O homem estava de terno e gravata, e eu passei, eu cumprimentei ele, falei a paz do Senhor Jesus, que o Senhor esteja com o Senhor, que o Senhor te abençoe, e fui embora. Aí o Senhor falou, e a água do homem? Gente, eu voltei, comprei uma água e fui levar para o irmão. E ele falou que pregava nas praças a palavra de Deus. E vou falar para vocês, não vi uma pessoa parar para falar com o homem. O homem parecia que estava pregando por nada. Mas eu falei para ele, meu Senhor, eu tenho certeza que Deus está abrindo o ouvido de muita pessoa que está passando aqui. Ele falou, eu sei, por isso que eu não desisto. O que nós temos feito pelo Evangelho de Cristo? Não adianta a gente pregar para o nosso umbigo. A gente tem que pregar para o mundo. É um mundo que precisa de Cristo, como um dia eu precisei. Como um dia você precisou. Amém? Glória a Deus. E a gente tem que pregar o que a gente vive. Não pregar o que a gente não vive. Porque aí a gente estaria fingindo para Deus. E Deus vê tudo, né? E isso falou muito forte comigo. Porque a gente trabalha para quê? A gente precisa do pão de cada dia. Mas a gente não pode se esquecer desse evangelho que um dia nos alcançou e que um dia vai alcançar aquele vizinho da sua casa que é chato. Vai alcançar um parente que é espírita. Um irmão que não conhece Jesus. E eu digo para você que é através da tua vida, porque Deus nos levantou com propósito. A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, mas segundo aqueles que são chamados pelo propósito de Deus. Então, queridos, todo mundo tem propósito de missão. A nossa missão é pregar o Evangelho, é viver o que o Evangelho manda eu viver, para que as pessoas vejam em mim Cristo resplandecendo a luz dele. Eu entendo que é isso que é ser sal e luz. Porque o que me adianta, como diz a Bíblia, eu colocar uma lâmpada aqui debaixo, uma vela aqui debaixo, vai iluminar o quê? Ela tem que estar em cima para iluminar todo mundo. A nossa alegria de viver em Cristo tem que ser contagiante na vida dos nossos irmãos, na vida das pessoas que nos conheceram ontem, na vida da pessoa que está lá na fila do banco junto com você, que muitas vezes a gente acaba até murmurando da demora. Mas pensa aí, se está demorando é porque Deus quer que você fale ali com a pessoa, até que a pessoa nem olhe para sua cara. A pastora Sueli, a bispa Sueli, eu não me lembro se foi esse ano ou foi o ano passado, que ela veio fazer uma pregação aqui, trazer uma palavra de Deus. Por que que eu sobrevivi à Covid-19? Por que nós sobrevivemos?
Quantos de nós aqui não tivemos esse negócio? E agora, queridos, tem que tomar cuidado que o negócio está voltando. Mas Deus está no comando. Para quê? Por que nós sobrevivemos? Para continuar levando a palavra de Deus, vivendo o Evangelho. Não para ficar no nosso mundo. Amém? E eu vou falar uma coisa para vocês. É muito difícil, queridos, para a igreja hoje evangelizar os próprios cristãos. Eu ouvi uma frase de um pastor e eu anotei essa frase. Está muito difícil. Porque o que eu falei para vocês, o padrão de Cristo é alto. A palavra do Senhor diz que nós somos nova criatura nele. E a gente precisa que o mundo veja isso. Eu não preciso andar com uma camiseta dizendo eu sou crente, eu sou cristão. Ou andar com a Bíblia debaixo do braço. Eu preciso viver o Evangelho de Cristo. Aqui, agora. Porque a gente não sabe quando o noivo vem buscar a noiva. Mas fato é que ele virá. E aí, queridos, de cada pessoa que você podia ter pregado o Evangelho, falado do amor de Cristo, Deus vai te cobrar. Então a gente precisa, queridos, se manifestar o amor de Deus. A gente manifesta esse amor através da Bíblia, através das nossas ações. Mas você vai me dizer, por que eu falei isso para Deus? As ações não nos levam para morar no céu. Porque é Cristo, a graça dele. Não é mérito nosso para que ninguém se glorie. Mas é algo que eu e você temos que fazer. Para resplandecer quem? Cristo Jesus. Amém? Para resplandecer Cristo. A gente precisa despertar, queridos. E eu falava isso para Deus. Semana passada, culto maravilhoso para a glória de Deus, a igreja cheia. Cadê a igreja cheia? É missões. A gente precisa acordar, queridos, porque Deus vai nos cobrar. A gente precisa acordar. A gente precisa manifestar Ele. E Paulo tinha essa preocupação, né? Nós somos uma família, a família de Deus, e nós queremos sim que todos estejam conosco no grande dia do Senhor. Como nós louvamos aqui no segundo louvor, no piscar e abrir de olho. Você não vai levar nada, viu, querido? Você não vai precisar de mala nenhuma. Basta o teu coração voltado ao Senhor. Basta você ser verdadeiramente convertido pela palavra de Deus. Basta você exercer o seu papel de cristão. Por onde você andar. Eu ouvi uma vez que tinha crente 007. Que é aquele crente que ninguém sabe que o homem é crente. Oh, você é crente? Nossa, nem sabia. O que você está resplandecendo, queridos? O que a gente está resplandecendo? Nada. Mas um dia nós vamos ver a face de Cristo, nós vamos ver como Ele é. E a gente precisa querer muito, queridos, que muita gente alcance. A palavra do Senhor diz que nem todos irão, mas que um grande número vá. Pelo menos aqueles que o Senhor te inseriu. Daquelas pessoas que o Senhor colocou ao teu redor. Se esforça pelo Evangelho de Cristo. Se esforça. Não é título, não é nada. É você pregar a palavra de Deus. Em tempo e fora de tempo. Não ter vergonha do Evangelho. Não ter vergonha de ser cristão. Amém? Abra a palavra. Vamos, já estamos em Colossenses, né, queridos? Vamos aí em Colossenses no capítulo 3. Nós vamos descorrer, se der tempo, na palavra do Senhor, em Colossenses, a carta que Paulo escreveu a eles. Capítulo 3, a partir do verso, nós vamos ler do verso 1 ao verso 7, aí depois a gente descorre a palavra, amém? Diz assim,
Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. A imoralidade sexual, a impureza, a paixão, desejos maus, a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Verso 7. Os quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Nós éramos assim, nós vivíamos nos nossos delitos e pecados, mas Cristo pagou a nossa dívida. Naquela cruz, o sangue de Jesus pagou. Nós não somos mais filhos da desobediência, por isso não podemos pecar. Mas é fato que o pecado jaz à porta, porque estamos ainda inseridos nesse mundo. Olha, bom seria se crente tivesse uma comunidade enorme, você só viveria no meio dos crentes. Mas isso não é possível. E até então, se nem todo mundo obedecesse a palavra, ia dar atrito. E Paulo tinha essa preocupação, porque ele exortava a igreja sobre vencer essa batalha do pecado. Ele falava: olha, vocês é crente, vocês é nova criatura. O velho homem morreu, o novo veio. Como é que vocês ainda continuam fazendo isso? Olha, a ira de Deus cai sobre os desobedientes. É a palavra de Deus que está falando. E Paulo falou para eles com essa autoridade, a autoridade do Espírito Santo que estava sobre ele. Olha, despertem, gente. Nós devemos guardar a nossa mente. Paulo queria que os colossenses e o de Laodiceia guardassem a mente e pensassem nas coisas do alto, porque tudo isso aqui vai passar. E eu li essa carta e falei: Deus, um negócio contemporâneo, porque a carta parece que Paulo escreveu hoje para nós. O que no mundo está passando? O que está acontecendo no mundo? Vai melhorar? Não vai, queridos. É bíblico. É bíblico. E Paulo queria que o povo, a igreja de Cristo, guardasse a fé, guardasse dos ensinamentos enganosos. Eu coloquei aqui, das práticas errôneas que ameaçavam a fé deles e que ameaça, queridos, até hoje. Até hoje, dependendo de onde você está bebendo da água, da onde você está bebendo da fonte. Amém? Como eu posso influenciar se eu não tenho vivido a palavra de Deus? Como eu posso ser influenciador? Vocês entram no Instagram, o Carlinhos fala que é estragado esse negócio. Porque você vê as pessoas que são influencers, né? O que aquele povo influencia na vida de alguém? É que um sapato novo saiu no modelo, na cor tal, na roupa tal, hoje a roupa é isso, a roupa é aquilo, o padrão é isso. O que influencia? Nós queremos morar no céu. Crente tem que querer as coisas do alto, buscar as coisas de Deus. E eu coloquei aqui, olha aqui. O papel é evangelizar. Como? Pela palavra de Deus, pelas nossas ações e pelas nossas atitudes. Atitudes cristãs. Amém? Só posso dar o que eu tenho. Que fonte, eu marquei aqui, a gente tem bebido, para que outras pessoas venham beber da fonte que a gente oferecer.
que fonte. Amém? Buscar as coisas do alto é buscar os valores que Jesus trouxe a essa terra, por meio das quais se distingue quem são os seus discípulos. Cristão significa pequenos cristos. Você é um pequeno Cristo. Eu sou um pequeno Cristo. O que nós temos influenciado, que distingue dos seus seguidores, dos seus discípulos. Amém? O amor, a paz, o perdão, a integridade, a pureza, a honestidade, a gratidão, justiça, dentre outros. E quando lemos a palavra de Deus e vemos o cuidado que Jesus tem conosco, nós precisamos nos sentir os menores dos menores, os mais miseráveis. Não podemos esperar só nesta vida, como diz Paulo. Seremos os miseráveis dos miseráveis, porque a nossa identidade, embora sendo a da terra que nós exercemos, a nossa identidade é lá no céu. A gente precisa, queridos, desejar todo dia morar no céu com Jesus. Todo dia a gente precisa desejar isso. Buscar melhorar, buscar fazer a vontade de Deus, buscar cumprir os propósitos de Deus, para que a gente tenha lá o nosso lugarzinho diante do Senhor. Nós, e quanto mais pessoas vierem a conhecer o verdadeiro evangelho. Amém? Nós precisamos revelar Cristo em nós. Amém? Que a Bíblia fala que a gente tem que abençoar os da fé, né? Mais ainda os da fé. Mas a gente precisa abençoar os que não conhecem a Cristo. Muito mais ainda. Porque senão aí a pessoa vai falar, ué, para que eu vou ser cristão? A pessoa não mudou nada. Olha, continua fazendo as mesmas coisas. Paulo tinha essa preocupação porque os colossenses estavam fazendo isso. Aceitaram Jesus, se batizaram, começaram a ir na igreja, como o pastor Divaldo falou na oração, com entretenimento, mas não com singeleza de coração, com pureza de coração, pensando nas coisas lá de cima, se despojando do velho homem. Como isso é difícil, se despojar do velho homem, das práticas mundanas, do jeitinho brasileiro, do que aquilo eu posso fazer, ninguém vai ver, né? Deus está lá quietinho. A gente não pode, queridos, viver um evangelho superficial. Como igreja de Cristo, a gente precisa manifestar o amor de Cristo, manifestar a palavra do Senhor. Amém? Deus, Ele cuida de nós, porque Ele nos ama. Deus se preocupa com o nosso bem-estar. Ele toma conta de toda a sua criação e de especial cuidado para aquele que Ele ama, para aquele que Ele corrige, para aquele que Ele chama para perto. Amém? Quando estamos tristes, feridos, com medo, abatidos, nós podemos confiar no cuidado do Senhor. Assim como Paulo teve o cuidado com esta igreja. Assim como hoje nós, depois de 2000 anos, estamos discorrendo esta palavra que Paulo pregou. Paulo escreveu a carta lá para os Colossenses. E depois eu convido vocês, nós não vamos ter tempo de ler toda ela. Nos edifica, queridos, nos faz pensar. Cristo, quando nos chamou, Ele chamou para uma nova vida, para novas atitudes de fé, para podermos ir morar com Ele no céu. Amém? Pensar nas coisas. Deus tem cuidado de nós. A palavra do Senhor diz lá em Salmos
Salmos 28, pode abrir aí, do 7 ao 9. Salmos 28. O Senhor tem cuidado da igreja, queridos. Embora o Senhor esteja vendo tudo que a própria igreja dele tem feito, Ele tem cuidado dos seus remanescentes, Ele tem cuidado de nós. Amém? Salmos 28. Salmos 28. Aqui. Do verso 7 ao verso 9, o Senhor diz assim, ó. Vamos no verso 6. Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força, o meu escudo. Nele o meu coração confia e tenho recebido dele ajuda. Meu coração exulta de alegria, com o meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como seu pastor e conduze-os para sempre. O Senhor tem cuidado da igreja dele. Mas também ele não tem se alegrado com o que ele tem visto. Mas o Senhor tem cuidado dos seus remanescentes. Né? A palavra do Senhor diz que Ele sabe a quantidade de cabelo da nossa cabeça. E Ele fala, não temais, porque vocês valem muito mais do que muitos passarinhos. Está lá escrito em Lucas, no capítulo 12. Então a gente tem que pregar esta palavra, viver a palavra das coisas do alto. A gente tem que ter tempo, queridos, de olhar para o céu e agradecer ao Senhor. Oh Deus, obrigada por tão grande salvação. O que eu posso, Senhor, fazer para que outros alcancem o Senhor? A gente não tem tempo nem de olhar o que está ao redor, né? Quanto mais para o céu. Mas a gente precisa aquietar o nosso coração muitas vezes e voltar à palavra de Deus, a ler a palavra do Senhor, a buscar, praticar esta palavra. Afeiçoai-vos, vós irmãos, as coisas que são lá de cima, diz a palavra do Senhor. Isto é a nossa missão. É fácil? Eu coloquei aqui, claro que não, eu mesmo respondi. Às vezes a gente acha que é impossível, mas para Deus nada é impossível. Ele capacita os seus escolhidos, Ele nos dá força, Ele nos ajuda, Ele nos conduz, Ele põe palavras na nossa boca. Se a gente deixar Ele nos usar, não é verdade? Se a gente deixar Ele se manifestar. E a gente precisa, queridos, em todo tempo, se desviar do pecado. Paulo tinha essa preocupação, porque a igreja estava pecando, a igreja estava voltando às velhas práticas. Coisas que eles já não faziam mais, mas estavam fazendo novamente. Amém? E aí, a partir do verso 8, Paulo começa a ensinar como podemos fazer isso através da palavra do Senhor. Volta lá em Colossenses, no capítulo 3, do verso 8 ao verso 14, ele diz assim, ó: mas agora abandonem todas essas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revistam, olha o segredo, se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, livre, escravo, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, queridos, a igreja do Mogi Moderno, como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros.
Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. E que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Fazendo isso, queridos, a cada dia nós nos aproximamos muito mais do Senhor. E a gente não carrega aquele peso do pecado, aquele peso da maledicência, aquele peso da falta de perdão. Você já começa a ter um coração quebrantado diante do Senhor. A gente não pode ter um coração duro diante de Deus e nem diante das pessoas. Melhor, né, Maico, é dar do que receber. E se Cristo falou é porque é verdade. Diz que quando a gente faz uma boa ação, o nosso organismo, o nosso corpo produz um hormônio que é serotonina, que é o hormônio da felicidade. Olha como Deus é maravilhoso. Ele já falava isso na palavra dele. Resplandeça, igreja, a luz de Cristo. Esta é uma missão sua, minha, nossa. De nós que estamos inseridos no corpo de Cristo na terra. Não é só para o Antenor, para a Selminha, para o André. É nós, aqui, já agora. Amém? Não guarde, eu coloquei aqui, não guarde rancor, não guarde ira, inveja. Ame o seu próximo como a ti mesmo, que é o segundo grande mandamento, porque o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao Senhor sobre todas as coisas. Leve paz aonde há guerra. Leva a paz de Cristo por onde você passar. Mostra a tua felicidade de servir ao Deus vivo, ao Deus poderoso. Mostra tudo aquilo que Cristo fez na tua vida. Resplandeça a Ele. A palavra do Senhor diz lá em Mateus, já estamos acabando, Mateus capítulo 5. Vamos voltar um pouquinho aí. Mateus capítulo 5. Amém, queridos? Glória a Deus. Mateus capítulo 5, do verso 1 ao 16, diz assim. As bem-aventuranças. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados humildes, porque eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurado serão vocês por minha causa, os insultarem ou perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Olha como vale a pena pensar nas coisas do alto. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Ei, igreja, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Verso 14, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém pode acender uma candeia e colocar debaixo de uma vasilha.
Ao contrário, colocar no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe, queridos, a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás nos céus. Fala se não é para mim, se não é para você esta palavra. Para a gente refletir. Nós somos também um missionário. Missão de Cristo é de expandir esse reino inabalável do Senhor na terra, para que com Ele juntos morarmos nos céus. Amém? Porque se a gente perder o sabor, para que vai servir? Para que vamos servir? Saboreie na vida de alguém. Coloque sabor, alegria, amor por Cristo Jesus, para que outros sintam esta alegria que você tem de servir a Deus, de estar com o Senhor, de chamá-lo de Pai. Amém? E para a gente encerrar, o Ministério do Louvor pode subir. Colossenses, para a gente encerrar a carta de Paulo, no capítulo 3, nos 2 últimos versículos. Diz assim, versículo 16: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Habitem ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria da palavra, queridos. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, faça-o no nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Quanto mais nós enchemos do Senhor, pela tua presença, pela nossa busca constante, pela palavra, por uma vida de santidade, Cristo habitará com poder na tua vida, com autoridade no Espírito Santo. Porque tudo que fizermos, façamos em nome do Senhor. E assim todos os quais o Senhor colocar no nosso caminho serão alcançados por Cristo Jesus. Isto mesmo, através, queridos, da tua vida. Amém? Não vamos negligenciar o que Cristo confiou a nós como seus filhos, como a sua noiva. A salvação, meus irmãos, não é por obras. A salvação é pela graça de Deus, ela é dom gratuito de Deus, pois ninguém é salvo pelas obras. Não vamos nos gloriar de obra alguma, mas os que encontram a salvação, as suas obras são manifestas em Deus. Que o Santo Espírito de Deus nos conduza em tempo e fora de tempo a fazer a vontade do Pai. Lembramos que a missão da igreja é fazer missões. Como são felizes os que de ti recebem forças, diz a palavra, os que decidem percorrer os teus caminhos. Vai valer a pena. Tem aquele louvor, né? Mas vai valer a pena, vai valer a pena, porque nós iremos morar com o Senhor. Que nós possamos, queridos, continuar meditando nessa palavra.